Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Por Dentro da Pós. Esse programa é oferecido pela pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Um dos objetivos desse programa é conectar a parte acadêmica com o mundo do trabalho. Eu sou a Helenita, sou tutora de cursos da pós e estou aqui com a professora Cláudia, que também trabalha na instituição e é coordenadora de cursos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura de inovação em tempos de IA. A professora Cláudia, ela vem acompanhando bem de perto esse andar, né, com a cultura institucional, tanto a parte educacional, o meio educacional, quanto a organizacional. E eu já vou passar para ela com uma pergunta. O que é, Cláudia, cultura da inovação? Já começamos com uma pergunta bem direto ao ponto e nada fácil de responder, né, professora? Porque cultura de inovação é algo que se constrói ao longo dos anos dentro de uma empresa. Aliás, cultura já é algo que se demora muito para se construir. E cultura todas as organizações têm, independente se tem 2 pessoas ou 20 mil pessoas, não importa, né? Cultura e clima são situações, são condições que existem dentro das organizações. E cultura da inovação, de forma mais contemporânea, tem sido estudado, tem sido trazido como um dos meios de se manter a performance e a competitividade das empresas no mercado. Então, o que é uma cultura de inovação em tempos de inteligência artificial? Cultura já é algo bem complexo, inovação outro algo mais complexo ainda, e inteligência artificial algo que estamos aí todos aprendendo juntos a como lidar, como administrar, como trazer para o nosso dia a dia, tanto nas nossas vidas pessoais quanto na nossa vida profissional. Quando falamos sobre a questão da cultura de inovação dentro de uma empresa, nós temos que lembrar que este assunto não é um assunto que é um luxo para as grandes corporações. É um assunto que permeia todo e qualquer tipo de empresa que nós temos hoje, tá? Lembrando que a inteligência artificial, que faz parte da nossa temática hoje de discussão, junto com a cultura de inovação, está cada vez mais presente nas nossas rotinas, nos negócios, nas instituições públicas, na ciência e na educação. E na saúde, professora Helenita, acredito que você já teve a oportunidade de ver os diagnósticos que estão sendo feitos por meio de inteligência artificial. E isso tem sido bastante interessante, porque tem alterado o modo que nós estamos pensando e agindo em sociedade. O que você pensa sobre isso, professora? Essa inserção da inteligência artificial mudando o nosso modo de pensar e agir? Eu acho um desafio, né, Cláudia? Porque são tantos caminhos que a gente fica meio, será que eu dou conta disso aqui, nesse caminho? E olhando de fora, assim, em relação a outras profissões, você fica, nossa, não, isso aqui a IA não vai entrar. Já está lá dentro, já foi. Então, assim, hoje é comum a IA estar realmente na nossa vida em tudo. Inclusive, hoje, antes de vir para o programa, eu fui dar uma olhadinha no tema que você tinha colocado. Eu pensei, nossa, que tema abrangente, né? Aí eu coloquei lá no chat GPT lá. E fui ver o que ele me falava sobre. Achei muito interessante, que aí ele me colocou vários caminhos, assim, e aí eu fiquei pensando, qual será que a Cláudia vai tomar? Que caminho que ela vai seguir? Sim, sim. É uma escolha difícil porque é um tema complexo, né? Como eu disse no começo da fala. E a questão da inovação, ela já está muito ligada nos aspectos da inteligência artificial, né? E ela por si só já
tem áreas, departamentos de inovação dentro das empresas. Eu não duvido que daqui a pouco vai ter departamento de inteligência artificial, né? Talvez não seja separado, porque a inteligência artificial permeia todos os departamentos da empresa, né? Mas o caminho, professora, que eu vou buscar apresentar hoje aqui nessa nossa conversa, ela está muito conectada mesmo ao que é a cultura de inovação e como uma cultura de inovação pode beneficiar a inteligência artificial dentro da empresa, né? Eu até apresentei como tema para você me perguntar sobre a questão do que é a cultura de inovação, afinal, né? Eu acho que essa era uma das propostas aí, por qual caminho a gente seguir. E já respondendo, a cultura de inovação, então, ela é esse conjunto de valores, crenças, comportamentos e práticas que vão estimular a experimentação e o aprendizado contínuo à disposição para que se corra dentro das instituições. Meu foco vai ser sempre dentro das empresas, né? Até pelo caráter das nossas atribuições aqui na Uninter, nós coordenamos, trabalhamos com cursos na área de negócios, né? Então, tudo isso dentro das organizações. Como que essas crenças, esses valores, como que esses comportamentos e práticas acontecem no dia a dia? Eles são estimulados pelos líderes? Eles são incentivados? Como se dá o erro dentro da organização? Isso eu também vou te perguntar. Você quer me perguntar já? Te pergunto, então. Será que estamos preparados culturalmente para lidar com essas tecnologias que aprendem e também tomam decisões? Olha, essa é uma pergunta que ela não é fácil de ser respondida, porque não sei se estamos separados de verdade, assim, com essas tecnologias que tomam decisões, porque a partir do momento que nós temos hoje uma ferramenta que toma decisões por nós, nós também colocamos em risco empregos, né? Porque hoje tarefas mais operacionais, mais administrativas, elas estão, sim, sendo substituídas, né? Há alguns estudos, eu não trouxe para essa palestra, mas em uma outra que eu dei, há alguns estudos sérios da ONU, do Fórum Internacional Econômico Mundial, que fala sobre o emprego no mundo, né? E que várias profissões, vários empregos sumirão com o uso massivo da inteligência artificial. É que até o momento, professora, nós não estamos tendo ainda muito jeito para lidar com isso, porque, de certa forma, até 2, 3 anos atrás, a inteligência artificial ela existe desde a década de 40, mas ela não tinha essa aplicabilidade que ela está tendo agora. Então, as empresas também estão descobrindo, estamos todos descobrindo como lidar com essa nova ferramenta, né? Mas será que, então, respondendo à sua pergunta, estamos preparados? Eu acredito que estamos caminhando para. Eu acredito que tem organizações que estão mais à frente, mas eu acredito que esse caminho está sendo trilhado diariamente. Não é algo que se tenha tranquilamente. Aqui nós dominamos a IA, e a IA faz tudo o que a gente precisa e mantivemos os nossos postos de trabalho, nós melhoramos os nossos processos, né? De certa forma, a IA contribui para melhorar processos, só que ela ainda depende da análise do humano. Cláudia, já emendando aqui uma pergunta, como, então, fomentar essa cultura da inovação nesse tempo de IA? Então, é necessário a disposição para desaprender. Olha só, eu não falei para aprender, eu falei para desaprender. Porque hoje, quem desaprende mais rápido, aprende mais rápido ainda. Porque quando nós ficamos muito presos que isso sempre deu certo assim, isso sempre funcionou assim, isso é assim que funciona há anos, né? A gente se apega àquele jeito de trabalhar, aquele jeito de entregar uma atividade, aquele jeito de trabalhar em equipe, né? E ficamos pesados, ficamos
grandes no sentido de difícil de quebrar em pedaços. A inteligência artificial, ela traz justamente essa possibilidade de se quebrar em pedaços e se juntar rapidamente. Então, é uma quebra, mas que se cola rapidamente esses pedaços com uma outra perspectiva, uma outra realidade, uma outra entrega. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, até eu estou dando uma olhada nela aqui. Como fomentar, né? Você perguntou para mim como fomentar essa cultura de inovação em tempos de IA, né? Então, dentro de uma organização. Dentro de uma organização. Em primeiro lugar, eu tenho algumas coisas aqui para falar em relação a essa sua pergunta, né? É preciso mudar a mentalidade da liderança. Eu não sei se vocês já perceberam, né, os nossos ouvintes, os nossos participantes, e você, professora Helenita, quando uma empresa, ela muda toda a liderança dela, ela troca pessoas, ela manda a diretoria embora, ela manda gerentes embora, ela manda cargos de chefia embora, ou ela troca, ou ela remaneja essas pessoas. Por que que isso acontece? Porque a cultura, ela está muito espelhada na liderança, na chefia, nos cargos executivos. Então, se eu quero fomentar essa cultura de inovação em tempos de IA, eu preciso mudar a mentalidade da liderança. Muitas vezes eu preciso trocar pessoas para que eu consiga ter mudança de pensamento. Isso é uma regra? Não. Mas mudar cultura com aquelas mesmas pessoas, fazendo daquele jeitão, com aqueles mesmos líderes que entendem a empresa daquele jeito, muitas vezes não é possível. Precisa, sim, pelo menos metade ali, dar uma quebra. Sabe aquele ditado assim bem popular que diz que vassoura nova varre melhor? Sim. Né? Quem já não ouviu como empregado esse ditado, né? Então, mudar a mentalidade da liderança em primeiro lugar, né? Não esquecendo que a cultura organizacional é o reflexo dessa liderança. E um líder, ele precisa deixar de agir como chefe de tarefa e assumir o papel de orquestradores da curiosidade. Olha, é muito bonito, é até filosófico. Um líder orquestrador da curiosidade. Cláudia, isso dá assunto para outro programa. Outra palestra, você não acha? Nossa. Eu acho também. Eu acho assim, ó, eu vou falar dentro do contexto da nossa cultura brasileira, né, aqui onde nós estamos. Isso é muito difícil, porque nós temos medos, a gente precisa lidar com vários medos diariamente. Medo de perder o emprego, medo de puxarem o tapete, medo. E o medo é inimigo da criatividade. Outra pergunta essa, Cláudia, que eu vou fazer também. A organização é um espaço onde as pessoas se sentem seguras para errar e experimentar? Ou o medo de errar ainda paralisa a inovação? Essa pergunta é uma pergunta até um pouco triste, assim, para responder, porque, como eu estava dizendo antes, né, para a gente criar, inovar, para a gente se lançar como a inteligência artificial agora requer para a grande maioria das organizações, a gente precisa ter chão firme para pisar. Porque se a gente não tiver, a gente também fica com medo, né? E uma cultura com inovação, ela precisa tolerar o erro, ela precisa tolerar o fracasso, né? Só que o que acontece hoje? A gente valoriza os acertos. Todo mundo valoriza os acertos. Só que, para ter um acerto, quantos erros precisam acontecer? Muitas vezes de pessoas, muitas vezes de gerações, muitas vezes o seu próprio erro, de você ter feito tentativa e erro. Claro, tem erros que vão aparecer mais. E tem erros que vão ficar ali com você administrando junto com o seu superior. Mas, de qualquer maneira, é preciso ter um ambiente que incentive... Que aceite esse erro, que aceite e administre esse erro. Que faz parte do movimento para a inovação, né? Porque se você não fica experimentando, você também não tem
uma inovação, né? Eu acredito que há um desserviço quando se fala muito em inovação em todas as áreas, tanto na mídia, quanto nas empresas, quanto nas agências de publicidade. Porque se fala muito do sucesso e a impressão que dá é que o sucesso, um dia a pessoa acordou e aconteceu algo, ela teve sucesso. Não. Para a grande maioria das pessoas, o sucesso ele vem com muito trabalho e muita tentativa e erro. E muita escolher caminhos diferentes daquele. E automotivação. E muitas vezes também essa mudança de caminho recebe uma rejeição muito grande, né? Uma barreira muito grande de liderança também, né? E isso é complicado para administrar ali dentro Sim. Dentro de uma organização, né? Exato, porque assim, se eu vejo meu colega tá lá se esforçando para desenvolver algo, para apresentar uma ideia nova para um novo processo, para enquadrar a inteligência artificial dentro da realidade dele, esse colega é demitido, ou esse colega passa por alguma situação dentro da empresa, os outros companheiros de trabalho estão vendo como a empresa lida com isso. Você realmente acredita que as pessoas vão se jogar? Não. Vai criar um medo, uma rejeição até à inovação. Exatamente. Né? Porque ninguém quer errar, né? Nós todos erramos, Sim. mas ninguém quer errar. Ninguém erra por vontade, né? De maneira deliberada, né? Isso, tipo, hoje eu acordei e vou errar. Né? Mas a liderança, ela precisa, nesse sentido, explorar esse time de pessoas, né? A testar, prototipar e até mesmo errar. E esse erro, lógico que ele deve vir com responsabilidade, né? Porque sem responsabilidade, aí entra para uma outra coisa, talvez até criminal, né? Porque uma pessoa que errou porque quis, aí a gente está falando até de uma outra coisa, né? Bom, ainda na sua pergunta, o medo de errar paralisa a inovação totalmente, tá? Paralisa não só a pessoa que errou, mas a todo o ambiente. É como você comentou, o teu exemplo, né? Que você comentou ali que se um errar, os outros veem que teve como foi feito com a pessoa que errou, né? E ainda dentro dessa pergunta, né, se as pessoas não se sentem seguras para serem experimentadoras, co-criadoras, elas entram na zona de conforto. Essa é outra pergunta que eu vou fazer. Já estamos nela, já? Já estamos nela. Então vamos lá. Estamos promovendo um ambiente onde aprender é rotina ou o conhecimento estagnado é tratado como uma zona de conforto? Estamos promovendo um ambiente onde aprender é rotina? Em alguns casos. Isso não é regra. A gente estuda sobre isso, nós vamos lançar um curso sobre inteligência artificial em 2026, né, professora Helenita? Nós vemos que não tem outra saída, né? Que as empresas precisam promover um ambiente que não seja rotineiro como foi até agora há pouco, e agora houve essa avalanche aí, está havendo, nós estamos no meio dela ainda, né? E precisamos dominar, ou pelo menos entender para dar conta de um recado inicial, vamos dizer assim, né, Cláudia? Sim. Eu acredito que foi no Japão, me desculpem os participantes, que se eu não vou falar o país correto, mas houve um terremoto, agora, recente, essa semana, na Rússia. Um terremoto de uma grande magnitude. E esse terremoto causou um tsunami, um alerta de tsunami no Japão, se não me engano, não, no Japão, me lembrei agora, né? E aí eu vi uma imagem circulando na rede social, né, que eles filmaram uma determinada localidade lá do Japão, as ondas vindo, né, e o alerta de tsunami acontecendo. E aí, quando eu vi isso, eu refleti, eu pensei, a inteligência artificial, ela é o terremoto,
Ela é o tsunami? Ela é essa onda? Ou ela é esse alarme, né? Eu fiquei assim, eu gosto para aprender, eu gosto muito de criar metáforas dentro da minha cabeça, né? E eu não cheguei numa conclusão. Na verdade, eu acho que a inteligência artificial é tudo isso. Quando você começou a falar isso, eu comecei. Pode ser. Não, pode ser. Você pode também ser uma ficou coisa. na dúvida? Pode ser. Sim. Pode ser também. Pode. Pode ser tudo. Agora, nessa cidade tem moradores. Ouviram o sinal de evacuar, né? Quem é você? Você ficou teimando e ficou lá na sua casa esperando a onda chegar? Porque poderia ser que ela não chegasse. Eu não sei, eu não acompanhei os noticiários. Eu não sei se houve um grande estrago nessa cidade do Japão. Eu também não acompanhei. É. Então, quem é você? Você, não, eu vou ficar aqui. Ou você pensou assim, não, eu vou para um lugar mais alto. Eu vou ficar aqui mesmo, mas eu vou para um prédio mais alto, eu vou para o alto da montanha. Eu vou lidar com esse tsunami que está chegando, eu vou encarar ele de frente, mas eu vou minimamente me proteger. Eu não vou ficar na rota de colisão, né? Ou você é aquele que fugiu, que foi embora. Que não tem ninguém certo ou errado aqui. Tem estratégias de sobrevivência. A inteligência artificial, para mim, ela representa esse exemplo que eu estou trazendo agora. Qual é o papel que nós vamos assumir? Que eu quero assumir? Que a empresa que eu trabalho assume? A empresa que eu trabalho não assumiu. Como é que eu posso assumir? Respondendo a sua pergunta agora, eu tenho local para desenvolver essa liderança, essa inovação, ação, né? Essa ação, eu tenho. É dado para mim esse espaço? Então, como é que eu lido com toda essa mudança? Mas eu ainda não terminei de responder, né? Porque você também me pergunta se o conhecimento estagnado é tratado como zona de conforto. Olha, nós somos seres que buscamos zona de conforto. Como constituição humana, o nosso cérebro reptiliano, que é o que mais fala em nós, tem o neocórtex, né? Que é o mais avançado, digamos assim, mas quem manda é o reptiliano, há milhares de anos, né? Ele busca conforto. Por quê? Porque o alimento era muito difícil de ser conseguido antigamente. Então, se comia e ficava lá vegetando, gastando o mínimo de energia possível para aumentar o período de sobrevivência. Então, como é que eu quebro a minha própria zona de conforto? Se eu não tiver um estímulo muito compensatório, eu fico nela. Aqui, eu acho que a gente pode juntar duas questões aí. Quando fomenta, né? Fomenta como? Né? Tem que ser interessante para todos, né? Que estão na mesma ação. E também, aí neste ponto aqui, na zona de conforto, eu preciso ter um estímulo para sair dessa zona de conforto. Às vezes né? Sim. Um empurrão. Às vezes é uma mão te segurando, puxando, né? Sim. E é bem interessante, Cláudia, quando você fala sobre isso e pensando assim no dia a dia dentro de uma organização, não é fácil, né? Que vamos entender que nós estamos trabalhando com pessoas e cada um no seu tempo, né? Tempo de aprendizagem, tempo de disposição, né? Dentro da sua capacidade. E a IA veio com uma força tão grande, né? Que todo mundo está querendo ou saber ou fugindo mesmo, né? Então, tem esses dois lados. Assim, eu acho que até tem mais lados. Cláudia, mas nós estamos caminhando para o final.
E o que mais, nos últimos segundinhos, o que mais você quer falar para nós? Segundos, segundos, minutos ou minutos, segundos? É, um minutinho. Um minutinho. Um ambiente de inovação, professora Helenita, só floresce quando há confiança. Que lindo. E É confiança só se constrói com ética. Então, é com ética que a gente precisa finalizar esse programa, agradecendo a você, agradecendo a todos e até a próxima.